Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Michel. Vamos dar continuidade à nossa sériezinha aqui de equação do segundo grau e a gente está na aula de número 3. Hoje a gente vai aprender a resolver equações incompletas do segundo grau, tá? Aquelas que não têm o termo b, né? Não tem um coeficiente bx, ou não tem um termo independente que é o seu, o número que vem independente de x. Então vamos aqui fazer alguns exemplos aqui de cada situação. Vê só. Resolvendo equações da forma ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então perceba que nessa equação do segundo grau aqui a gente não tem um c. A gente não vai ter aquele número que vai vir sem a letra x, certo? Então nessa equação vai estar faltando o c. Vamos para um exemplo aqui, ó. Resolva a equação x ao quadrado menos 5x igual a zero. Perceba que essa equação que a gente tem aqui é dessa forma, tá? Não tem o c. Se a gente fosse fazer os coeficientes, o a seria o número que está com x ao quadrado. Como aqui não tem coeficiente, a gente considera que é 1. E o b seria o número que está com x. O b vai ser quanto? Menos 5. C é o número que está sem a letra x, não tem, então é zero. Certinho? Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai resolver? É bem simples. Ó. Como tu tem x elevado ao quadrado aqui, tem x nesse termo aqui e tem x nesse outro termozinho aqui, a gente vai colocar esse x em evidência. Certinho? Como é que a gente faz para colocar esse x em evidência? A gente tira tanto dessa parte aqui, como tira dessa outra. Ou no caso, divide, tá? Vai tirar o x para fora. Então vai ficar assim, ó. X vezes x menos 5 igual a zero. Professor, não entendi. Aqui o que é que a gente tem? X ao quadrado. Então o que é x ao quadrado? É x vezes x. Então eu estou tirando um x daqui, ó. Vai ficar o quê? Apenas um x. E eu tirando o x daqui, vai ficar apenas o quê? 5. Então tirei x daqui que tinha 2, ficou 1. Tirei o x daqui, ficou apenas o quê? O menos 5. E esse x que eu tirei de ambos os casos, eu coloquei aqui fora do parênteses. Ó. X vezes x menos 5. Certinho? Não é de praxe a gente colocar o sinal de multiplicação. Sempre vem sem sinal. Vem assim, x, abre parênteses, x menos 5. Quando vem os dois coladinhos, a letra e já o parênteses, a gente já subtende que tem um sinal de multiplicação. Então, eu coloquei esse sinal de multiplicação aqui só para representar. Mas nos próximos exemplos eu não vou colocar não, ok? Então, para a gente resolver isso aqui, é moleza. Porque eu tenho x vezes x menos 5. Aqui eu tenho um número. E aqui eu tenho outro número, o segundo número. E para a multiplicação desse número aqui por esse ser zero, um dos dois valores vai ter que ser zero. Ou o x vai ser zero, ou o x menos 5 vai ser zero. Então a gente vai igualar os dois a zero. Primeiro fazendo o x aqui, ó. X igual a zero é uma solução. Então já achei a primeira. E aí, professor, faço assim, o x é zero, então isso aqui é uma opção, e já conta como uma solução, x igual a zero. E a segunda opção eu tenho isso aqui, ó, x menos 5 igual a zero. Então a gente iguala x menos 5 igual a zero, e aí não precisaria do parênteses, mas eu deixei, e é só você resolver. Como é que resolve? Letra de um lado, número do outro. Então, repete o sinal de igual, o x e esse 5 aqui, que estava negativo, passou positivo. Positivo não precisa colocar o sinal, está aí. Então, apenas o número 5. Então, x igual a 5. Está aqui minha segunda solução. Sempre que a gente tiver a equação do segundo grau, vão ser duas soluções, tá certo? A primeira solução é x igual a zero e a segunda solução é x igual a 5. Viu que moleza da gente resolver? Professor, e o que é que essas soluções aqui representam? A gente tem o costume de falar que elas são as raízes da equação. Então, toda vez que você vê falar em raízes da equação, ele está perguntando pela solução da equação, que são esses dois valores que a gente achou. X igual a zero ou x igual a 5. Vamos para o segundo exemplo aqui. Ó. No conjunto dos números, dos números reais, determine a solução da equação 4x ao quadrado menos 16x igual a zero. Então, vamos pegar essa equaçãozinha aqui e vamos notar ela aqui. Ó.
fora, para dar espaço para a gente. 4x ao quadrado menos 16x. Então, quem vai ser o a dessa minha equação aqui? O a vai ser 4 e o b vai ser menos 16. O c não tem, então o c é 0. Nessa situação, o que a gente vai fazer? O termo que é comum aqui e aqui é o x. Então, a gente vai colocar esse x em evidência, certo? Se eu tirar o x daqui, vai ficar o quê? Tirando 1, né? Ainda vai ficar um x, então vai ficar 4x. E eu tirando o x daqui, vai ficar o quê? O 16. Então, a gente vai ter esse resultado. Ó. Tirou o x para fora, tanto desse aqui como desse aqui, só conta uma vez. E aí ficou o quê? 4x, porque eu tirei 1, certo? Então, só ficou apenas um x. E quando não tem expoente aqui, a gente considera que é o número 1. Tá ok? E aqui, tirando o x desse 16x, ficou apenas o 16. Então, a gente ficou o quê? X vezes 4x menos 16 igual a 0. Entendido? Aqui tinha x elevado ao quadrado, então era 2x. Eu retirei 1, ficou apenas 1. E aqui tinha um x, eu retirando não ficou nada, não ficou x nenhum, ficou apenas o 16, certinho? Então aqui é a mesma situação. Eu vou ter duas opções. Como aqui eu tenho a multiplicação, x vezes 4x menos 16, para isso ser igual a 0, ou x é igual a 0, isso daqui é uma opção. Então está aí minha primeira solução, x igual a 0, ou eu vou ter essa situação aqui, ou a gente vai ter qual situação? A gente vai pegar o que está dentro do parênteses aqui e vai igualar a 0. 4x menos 16 igual a 0. Então, a gente vai ficar com essa forma aqui. Separando o que tem letra de um lado e tem letra do outro, a gente vai ficar dessa forma. Repete sinal de igual, repete o que tem letra, que no caso é o 4x. E esse 16 aqui, como ele não tem letra, a gente vai passar ele para o segundo lado. Vai passar ele para esse lado aqui, ó. Segundo membro do sinal de igual. Então, ele está negativo, ele vai passar positivo. Positivo não precisa colocar o sinal. Então, a gente tem 4x igual a 16. Deixando o x sozinho. Esse 4 aqui, que está juntinho do x, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, só a gente fazer essa divisão. 16 dividido por 4, o resultado vai ser igual a 4. Então, as soluções dessa equação aqui, ó, 4x ao quadrado menos 16x igual a 0, ou vai ser x igual a 0, ou então vai ser x igual a 4. São duas soluções, certinho? As raízes da minha equação é 0 ou 4, certinho? Resolvendo equações da forma ax ao quadrado mais c igual a 0. Então, nessa equação aqui, perceba que a gente não tem um bx, né? Ax ao quadrado é o número, o a vai ser o número que está com x ao quadrado e o c vai ser o número que está sem a letra x. Nessa situação, a gente não vai ter bx. Então, como é que a gente vai resolver aqui? É a mesma coisa, professor, do exemplo 1 e 2? Não, vai ter uma diferençazinha. Vamos lá, ó. Terceiro exemplo aqui. Resolva a equação x ao quadrado menos 36 igual a 0. Então, perceba aqui, ó, que junto com o x ao quadrado não tem número, então a considera que é 1. E no caso, o c vai ser o menos 36, o b não tem, o b é 0, o b é o que está com x, não tem o termo x aqui. Então, vamos repetir essa parte aqui. E aí, para resolver essa situação, não tem como você colocar o x em evidência, porque eu posso tirar um x daqui, mas aqui não tem x para tirar. Então, nessa situação, não vai servir a estratégia que a gente estava usando no exemplo 1 e 2. Como é que a gente vai fazer nessa situação aqui? Você vai separar o que tem x ao quadrado de um lado do sinal de igual e o que não tem x ao quadrado do outro lado do sinal de igual. Ficando assim, ó. Repete o igual. Nesse primeiro lado aqui fica o que tem x ao quadrado. Então, a gente repete esse daqui, x ao quadrado. Ó. E esse menos 36 que está negativo, aí vai passar para o outro lado aqui e vai passar positivo. 36 positivo. E aqui, para a gente resolver, se o 2 estivesse juntinho aqui do x, a gente passava ele dividindo, só que está x ao quadrado. Então, essa situação aqui é diferente. Como é que a gente vai resolver essa situação? Sempre que você tiver x ao quadrado, para você resolver, você tira a raiz quadrada. Raiz quadrada desse aqui, e você tira a raiz quadrada desse aqui. Ó. Tira a raiz quadrada dos dois. Coloquei aqui, ó, para representar.
Raiz quadrada de x ao quadrado vai ser o quê? X. Como o professor vai ser x? O que é x ao quadrado? X ao quadrado é x vezes x. Certinho? Então a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser x. Por quê? X vezes x é x ao quadrado. Ok? E a raiz quadrada de 36 vai ser quanto? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? 6, né? 6 vezes 6, 36. Só que nessa situação pode ser o 6 positivo ou pode ser o 6 negativo. Menos 6 vezes menos 6 também dá 36. Então a solução vai ser mais ou menos 6. Pode ser o 6 positivo e pode ser o 6 negativo. Certinho? O professor, você não disse que são duas soluções? São. E aqui não é? Uma solução, menos 6. E a segunda solução, mais 6. Entendido? Viram que essa daqui é diferente das que a gente resolveu no exemplo 1 e 2. Lá a gente tinha que colocar o x em evidência. Nesse daqui não. A gente separa o que tem letra de um lado, o que tem letra do outro. E tira a raiz quadrada, já que a gente está trabalhando com x ao quadrado. Vamos para o exemplo 4. Qual a solução da equação 4x ao quadrado menos 9 igual a zero? Então, de novo, isso daqui é uma equação que não tem um termo b. Ó. Como não tem um bx, para a gente resolver, vamos repetir, a gente vai separar, né? Repetir o sinal de igual e separar o que tem letra de um lado. Então, 4x ao quadrado vai ficar desse lado aqui e o 9 vai passar para o outro. Ó. Como o 9 está negativo, vai passar o quê? Positivo, certo? Positivo sem sinal. No caso aqui, como é que a gente resolve? A letra precisa ficar sozinha. Então, você deixa x ao quadrado e repete o 9. E esse 4 aqui, que está junto com x, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ó. Vai ficar aqui, ó, 9 quartos. Agora que eu fiquei apenas com x ao quadrado, aí nessa situação o 2 passa para baixo? Não, é diferente. Se o número está aqui na frente como 4, ele passa dividindo. Mas o 2, ele não está aqui na frente, ele é expoente, certo? Então, nessa situação, o que é que faz? Tira a raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz quadrada de 9 quartos. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. X vezes x, x ao quadrado. E a raiz quadrada disso aqui, professor? Como é que a gente tira? Você tira a raiz quadrada dos dois separadamente. Qual é a raiz quadrada do 9? 3. 3 vezes 3, 9. Qual a raiz quadrada do 4? 2. 2 vezes 2 é 4. Só que se lembra que pode ser o positivo ou o negativo. Então, solução mais ou menos 3 sobre 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Ok? Está aqui a nossa soluçãozinha. Os dois valores são 3 meios positivo ou 3 meios negativos. Entendido? Pronto, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima aula.